Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Tão jovem, tão rica, de uma beleza admirável, amava os pobres com bondade inesgotável. Naqueles domingos, ouvindo Francisco pregar o Evangelho, chegou-lhe a certeza e abraçou com amor seu ministério. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda cor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 11 de agosto, para nós franciscanos, franciscanas, um dia de muita festa. Hoje celebramos Santa Clara, que ao lado de São Francisco deu início a todo o movimento franciscano. Clara, clara no nome, mas clara na vida. Ilumina o caminho de tantas e tantas pessoas que buscam viver o Evangelho pelo caminho da simplicidade, da pobreza, da oração. Celebramos hoje, então, com muita alegria, a festa de Santa Clara. Convidamos todos vocês a celebrar conosco hoje. Elevar a Deus um louvor por nos ter dado Clara como mãe, como exemplo. Então celebremos a sua vocação. Ela mesma diz que entre os dons mais sublimes que o Senhor nos concedeu está a nossa vocação. Nós não podemos nunca perder o ponto de partida. O nosso ponto de partida deve ser sempre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos então a nossa reflexão de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chamai-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém.
A nossa reflexão hoje será iluminada pelo texto tirado do livro de Judite, o capítulo 8, dos versículos 4 a 15. Hoje nós vamos meditar sobre a viuvez colocada a serviço da vida. Quem irá proclamar para nós esse texto bíblico será a Fátima Soane, de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos abrir então nosso coração e ouvir com atenção este texto bíblico. Judite vivia em sua casa desde quando ficara viúva, fazia 3 anos e 4 meses. Ela fizera para si um quarto no terraço da casa. Vestia pano de saco e usava roupas de viuvez. Desde a sua viuvez, jejuava diariamente, menos ao dia de sábado e na véspera, no primeiro e último dia do mês, nas festas e comemorações da casa de Israel. Era muito bonita e atraente. Manassés, seu marido, lhe havia deixado ouro e prata, escravos e escravas, rebanhos e terras. Tudo isso ela mesma administrava. Não havia quem fizesse contra ela a menor crítica, pois era muito temente a Deus. Judite ouviu as palavras duras que o povo tinha dito ao chefe, porque estava desanimado com a falta de água. Ouviu também todas as palavras que Osias tinha dirigido ao povo, e como havia jurado entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias. Então Judite mandou sua ama, que cuidava de seus bens, chamar Cabris e Carmis, anciãos da cidade. Eles foram ao encontro dela, que lhes disse: Ouçam-me, chefes dos habitantes de Betúlia. Não é correta a palavra que vocês dirigiram ao povo. Vocês fizeram um juramento, obrigando-se diante de Deus a entregar a cidade aos nossos inimigos, caso o Senhor não socorra vocês dentro de 5 dias. Quem são vocês para tentar a Deus no dia de hoje, colocando-se acima dele no meio dos filhos dos homens? Agora vocês estão colocando à prova o Senhor Todo-Poderoso, vocês que nunca compreenderão coisa alguma. Se são incapazes de sondar a profundidade do coração humano e entender as razões dos pensamentos dele, como podem sondar o Deus que fez tudo, compreender sua mente e entender seu projeto? Não, irmãos, não irritem o Senhor nosso Deus. Se ele não quiser socorrer-nos nesses 5 dias, ele tem poder para nos proteger no dia que quiser, ou nos destruir diante de nossos inimigos. Hoje, a vocação bíblica que nos é apresentada para a reflexão é Judite, uma mulher corajosa que salvou seu povo. O nome Judite significa mulher judia. Judite era uma viúva que vivia em Betúlia. Seu marido Manassés tinha morrido durante a colheita da cevada. A história de Judite é uma parábola com muitos detalhes. O general Holofernes, a mando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade a Judéia e quer marchar contra Jerusalém. Mas no meio do caminho está a cidade de Betúlia. A resistência de seus habitantes impede que Holofernes possa chegar até Jerusalém. O general então cerca Betúlia e se prepara para arrasar a cidade resistente. Os moradores da cidade caem no desespero. O governador da cidade, Osias, pede ao povo que resista mais 5 dias.
Depois, então, entregaria a cidade ao general Holofernes. É nessa situação desesperadora que surge Judite. Ela pede confiança ao povo e prepara ardilosamente um plano capaz de derrotar os inimigos do povo de Deus. Ela se enfeita para mostrar toda a sua beleza. Vai ao acampamento dos assírios e se apresenta a Holofernes como cúmplice dos invasores. Elogiada pelo general, ela fica 3 dias no acampamento sem despertar suspeitas. No 4º dia, convidada por Holofernes, ela vai a um banquete na tenda do general. De noite, sendo deixada sozinha com ele, Judite aproveita a oportunidade e corta a cabeça do embriagado e seduzido Holofernes. Na manhã do 5º dia, ela volta para Betúlia, carregando dentro de uma sacola a cabeça de Holofernes. O gesto de Judite provoca entusiasmo no povo da cidade. Cheios de coragem, eles passam o ataque contra os invasores e espalham pânico entre os inimigos. Vendo-se sem seu chefe, os assírios fogem apavorados. Ela é levada em triunfo até Jerusalém. No caminho, em meio às homenagens, Judite canta um hino, conservado até hoje na Bíblia, no capítulo 16 do livro que leva seu nome. Depois de todas essas façanhas e festas, Judite voltou para sua casa em Betúlia, onde passou o resto de sua vida numa velhice feliz e cheia de admiração. Morreu com a idade de 105 anos, respeitada e venerada por todos. Embora nós possamos achar estranha a forma como Judite encontrou para dar um desfecho feliz para o povo, partindo para a violência, para a morte, podemos não aprovar esse gesto, né, de violência, um homicídio que ela comete. Mas o que chama a atenção, talvez seja esta a intuição, a intenção do autor bíblico, é mostrar a força de uma mulher, de uma viúva, que poderia estar chorando suas mágoas, lamentando a perda do marido, esperando a morte vir ao seu encontro também. Poderia estar deprimida, triste, fechada em si mesma e nos seus sofrimentos. Mas não, essa viúva se coloca a serviço do seu povo. Com coragem, destemida, vai ao acampamento do inimigo e, num plano, consegue vencê-lo. As armas, talvez, como eu já disse, podem ser questionadas, mas é admirável a sua coragem, a sua força para vencer, para fazer com que seu povo tenha liberdade, possa continuar sua vida. Por isso, Judite era respeitada, amada pelas pessoas. Esse exemplo de Judite nos faz pensar em tantas viúvas que em nossas comunidades vivem de fato a serviço, fazem do serviço aos irmãos o sentido da sua vida, o serviço a Deus. Quantas viúvas consagradas a Deus consagraram suas vidas ao serviço da igreja e ao serviço dos pobres, em serviços às vezes simples, mas dedicados, constantes, fazem da sua vida um dom. Hoje, celebrando a festa de Santa Clara, nós podemos trazer à memória sua mãe, Hortolana. Hortolana ficou viúva e, logo que Clara deixou a vida de riqueza e foi para o mosteiro de São Damião, Hortolana não pensou 2 vezes e se uniu à sua filha Clara e se fez também uma Clarissa. Se fez irmã, se consagrou inteiramente a Deus. Hortolana e mais suas outras 2 filhas fizeram-se então servas de Deus no mosteiro de São Damião. Também, na história da igreja, tantas e tantas viúvas se consagraram a Deus e aos irmãos. Santa Isabel da Hungria, Santa Ângela de Foligno, Santa Rita de Cássia, Santa Luísa de Marilac, tantas santas, Léa, Sofia, Paula, Ida, Ema e uma infinidade de nomes, de viúvas que se consagraram a Deus, que se colocaram a serviço dos irmãos e irmãs. Provavelmente muitos dos que nos escutam nessas reflexões diárias também são viúvas.
Esperamos que esta reflexão de hoje as anime mais e mais a fazer da sua vida doação. Não se feche, coloque-se a serviço da comunidade, a serviço da sua família, a serviço dos pequenos, dos pobres, dos simples, a serviço das causas de defesa da vida, das lutas ambientais. Não se feche, se coloque sempre a serviço. Que as santas viúvas possam interceder por cada um de vocês e que todos nós possamos, a exemplo de Judite, viver com coragem, encontrar saídas, espero que saídas mais pacíficas, menos violentas, mas saídas inteligentes para os problemas que vivemos, que nós não partamos para a violência, porque Judite viveu em uma outra época, com outra mentalidade. Nós hoje precisamos semear paz, semear concórdia, mas semear justiça. Que nós possamos usar da nossa inteligência, das nossas forças, da nossa coragem para transformar esse mundo e vencer todo o mal aí presente. Não sermos coniventes com injustiças. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. O nosso testemunho vocacional de hoje, nós vamos trazer presente a história de Elizabeth Teixeira. Elizabeth Teixeira ficou viúva em 1962, lá no estado da Paraíba, uma história de um massacre, de um documentário conhecido como Cabra Marcado para Morrer. Elizabeth era esposa de João Pedro Teixeira. Seu marido foi assassinado, ele liderava as ligas camponesas. Naquele tempo, quem é da roça sabe muito bem, quando a mulher ficava viúva, distribuía os filhos para os padrinhos. E Elizabeth foi refugiada em um outro estado para se proteger, porque vários companheiros que participavam da liga também foram presos. E um dos seus filhos foi assassinado sem saber onde a mãe estava, porque os assassinos queriam saber o paradeiro de Elizabeth Teixeira. Elizabeth foi para uma comunidade rural, ela sabia ler e escrever. Nessa comunidade ela ensinou as crianças a ler e escrever e foi um grande testemunho de vida. Quando ela retorna para Paraíba, ela se organiza novamente as ligas camponesas e é uma das primeiras mulheres a fazer uma marcha naquela época, né, em plena ditadura militar, no governo militar, a ir até Brasília reivindicar os direitos dos camponeses e das camponesas. Elizabeth Teixeira, presente, presente, presente. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica, pelos caminhos da América, há mães gritando qual loucas, antes que fiquem tão loucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem um dia, elas jamais calarão. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Chegamos assim ao final da nossa reflexão neste dia tão bonito, dia de Santa Clara de Assis, iluminados pela vida desta mulher que se colocou inteiramente a serviço do Senhor. Nós possamos louvar e agradecer por tantas outras mulheres que se colocam a serviço da vida, como os vários testemunhos que recordamos
neste dia. Que o Senhor, então, nos abençoe a todas vocês mulheres, a todas vocês viúvas ou não, mas que possam servir sempre a Deus, servindo aos irmãos, buscando um mundo de paz, de justiça, de verdade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Te entregar mais uma vez meus sentimentos, meus pensamentos, minha vontade, meu coração que tu me deste para amar, este meu corpo até cansado de lutar pelo teu povo, pela concórdia e pela paz.